Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Contas na Hora, um programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção, realização e apresentação de João Costa, técnica e sonorização de António dos Santos. Eu sou o João Costa e com todo prazer cá estou, nesta quarta-feira, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionadas com a contabilidade e fiscalidade em Angola e no mundo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Após uma breve pausa, estamos de volta. Esta já é a quarta edição desta nova temporada do nosso Contas na Hora e com o mesmo prazer e a mesma disposição de sempre para aprender e partilhar informações sobre contabilidade e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje vamos ter a rubrica Por Dentro da OCPCA, uma rubrica que lhe conta o que se faz e acontece por dentro da organização. Hoje os nossos convidados são 8 membros da OCPCA e vão falar-nos do exame de admissão à OCPCA. Está mais um exame às portas e nós precisamos de preparar e afinar a máquina e mobilizar todos os candidatos interessados em se tornar membro da OCPCA para os exames. E para isso, por que não trazer aqueles que são vencedores, que chegaram, viram e venceram, fizeram o exame e com qualidade tiveram aptidão e, naturalmente, hoje são membros OCPCA. São as melhores pessoas indicadas para nos falar sobre o exame e, claro, também o professor Santos, que é formador e tem estado no apoio e na preparação destes jovens que hoje, efetivamente, são membros da OCPCA e aqueles que também pretendem ser. Vamos hoje falar com 8 membros da OCPCA. Vamos começar por saudá-los. Connosco estão, a partir do IGE, Cristóvão Lourenço. Cristóvão, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia e muito obrigado ao convite. Passo de seguida a cumprimentar a todos os outros colegas integrantes do painel e cá estaremos para passarmos as nossas experiências. Muito bem. A partir da UILA está a senhora Nadiuré Martins, membro do CPCA. Bom dia, Nadiuré. Bem-vinda ao Contas na Hora. Bom dia, Joel. Bom dia a todos, colegas e ouvintes. Muito obrigada pelo convite e vamos aqui partilhar as nossas experiências. Também connosco, a partir do Zaire, está o membro ao CPCA, João Francisco. João, muito bom dia. Bem-vindo ao Contas na Hora e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, meu caro colega. João Júnior é o meu nome. Muito obrigado pelo convite e aqui estamos para poder partilhar as nossas experiências. Obrigado, João. Também connosco a partir do Mochico está Melânio Flávio. Bom dia, Melânio. Bem-vindo. Bom dia, Joel. Bom dia, caros colegas e ouvintes. Muito obrigado pelo convite e estamos cá para partilhar a nossa experiência. Muito obrigado. Vamos também saudar a partir de Luanda Osvaldo Caçanga. Bom dia, Osvaldo. Bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, prezado Joel. É uma honra estar aqui no programa desde já. Quero primeiro agradecer pelo convite que me foi estendido e vou procurar representar da melhor forma possível os vários contabilistas que aprovaram no período em que eu participei no exame. Muito bem. Também connosco está o Margarido Inamutila, a partir do CUNEN. Margarido, bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia, professor Santos. Bom dia, caros colegas. E bom dia extensivo aos nossos ouvintes. Muito bem. E claro, por último, mas não menos importante, o nosso super professor António Santos,
que naturalmente tem estado à frente das preparações, responsável pelo estágio em ambiente controlado, formador da OCPCA e tem estado a acompanhar todos esses exames desde o primeiro. Professor Santos, bom dia, bem-vindo ao Contas na Hora mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui connosco mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes da LAIC, principalmente das Contas na Hora, aqueles que são membros da Ordem e não membros da Ordem, todos os ouvintes, bom dia a todos os integrantes do painel. É bom voltar aqui, depois de uma ausência que eu digo um bocadinho não muito boa, mas é bom voltarmos aqui e falarmos especialmente sobre os candidatos a membros da OCPCA que só conseguem atingir esse objetivo depois de concluir o exame. Muito bem, obrigado, professor Santos. Vamos começar mesmo por isso. Afinal, quem se pode considerar candidato a membro da OCPCA e, claro, porquê que deve fazer o exame da admissão à Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, que vai agora ser realizado no final do ano, já aqui entre novembro e dezembro, pela sua experiência enquanto formador no EAC e estágio em ambiente controlado. Que importância atribui a estes exames? Mais uma vez, aqui agradecer a presença de todos, dizer que o exame em si vem permitir aqui que para ser membro da Ordem é preciso consolidar aqui ou integrar alguns conhecimentos adquiridos, porque só é membro da Ordem quem tiver uma licenciatura em contabilidade, em finanças, gestão, outras licenciaturas que dão acesso depois a ser membro da OCPCA, mas atenção aqui que não basta adquirir a licenciatura, porque a licenciatura permite aqui consolidar aquilo que é a formação académica, mas é necessário também que o estagiário adquira aqui aquilo que nós consideramos a prática que é adquirida através do estágio, que é a prática profissional para poder lidar então com aquilo que é exigível para ser membro da OCPCA. E esta prática, normalmente, naquilo que está enquadrado dentro dos regulamentos da OCPCA, permite que o estagiário faça um estágio em ambiente real ou um estágio em ambiente controlado. Depois da realização deste estágio, aqui fazer relembrar que o estágio em ambiente real são 2 anos, o estágio em ambiente controlado são aqui 10 meses, quase 1 ano. Depois de a feitura do estágio, em que o nosso estagiário adquire aqui conhecimentos práticos, que têm a ver com a visão prática, permitir também aqui uma aproximação com a vivência da ética da profissão, depois também poder o estagiário ter a capacidade de trabalhar sob pressão e desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo, é mais ou menos isso, fazer uma análise crítica e o estágio dá esta segurança ao estagiário. Depois disso, então, o estagiário, concluindo o estágio com aproveitamento, poderá se inscrever para o exame da OCPCA. Fazendo lembrar aqui, os conhecimentos adquiridos no estágio não são suficientes para ter sucesso no exame. Aqui o painel sabe disso. É preciso aqui relembrar que os conhecimentos adquiridos na licenciatura são aqui uma alavanca importante para a realização dos exames. Por isso, têm que estar aqui padronizados não só com os conhecimentos adquiridos no estágio, mas aquele também que adquiriram durante a sua licenciatura. Simplesmente o estágio fornece aqui mais possibilidade de ter sucesso nos módulos de contabilidade financeira, nos módulos de fiscalidade e em alguns módulos, principalmente ética, que o estágio aqui permite que o nosso estagiário tenha sucesso nesses módulos. Mas há uma necessidade de relembrar aquilo que fez durante a licenciatura, principalmente em algumas cadeiras que não são dadas no estágio. É que para adquirir competências práticas a nível daquilo que é a profissão de contabilista. Muito obrigado, professor Santos. E a questão do estágio, muitos são os jovens que efetivamente reclamam que, olha, mas porquê que nós temos que fazer um estágio? Há jovens que são formados e com muita qualidade em universidades internacionais e que até acusam a Ordem de usurpar competências do sistema de ensino, já que o sistema de ensino para estes jovens é mais do que suficiente para que o profissional seja considerado membro ou pelo menos contabilista e dispensando o exame para admissão à Ordem. Bem, aqui uma nota, a profissão de contabilidade, como disse bem o professor Santos, é uma profissão que lida com o sangue das empresas, que é o dinheiro, e isso equipara aos médicos que lidam com vida e têm
Por isso, 8 anos de formação ou mais, dependendo da especialidade. Aqui, você vai fazer os 5 e vai, naturalmente, poder ir fazendo já o estágio para que possa ser um bom cirurgião, né? Não matar as empresas. Tem que ter experiência prática ou nada feito. Mas, professor Santos, como é que isso se processa noutras geografias? Será que isso é uma coisa só da Angola? Só nós é que fazemos? Só a nossa ordem é que tem? Ou outras ordens com o mesmo nível de importância e também da contabilidade, olhando para os equiparados, também obrigatoriamente fazem exames para admitir os seus membros. Como é que é isso noutras geografias? Portugal, onde o professor Santos tem uma vasta experiência, Moçambique, Estados Unidos, Noruega. Como é que é nesses países? Respondendo a estes homens que dizem que é um exagero ter que fazer estágio e ter que frequentar o exame e ter de ser aprovado para ser membro da ordem. E o que dizer? Primeiro aqui fazer lembrar, e como o Joel acabou de dizer, nós representamos uma profissão e que quase diagnosticamos as empresas. Imagina se uma empresa amanhã fecha por uma má avaliação nossa, são muita gente que vai depois para o desemprego. E aí a coisa torna um bocadinho mais grave. É dizer que o mesmo que acontece nas outras geografias e acontece no nosso país, todas as ordens que são membros ou são candidatos a ser membro do IFAC cumprem o mesmo processo que a Ordem dos Contabilistas de Angola cumpre neste momento. Desculpe, professor, quem é o IFAC? Só para quem não nos está a ouvir? É a Confederação Internacional dos Contabilistas e tem dentro dos seus critérios para ser membro do IFAC, estabelecido aqui através das IES, e estas são as competências que dão aqui habilidades académicas a quem quer ser membro da ordem. Nesse caso, no pressuposto daquilo que o IFAC estabelece, que é as normas educativas, tem a ES2, que são as competências técnicas. O IFAC aqui emana que essas competências técnicas vêm da habilitações académicas, que o membro faz durante a sua licenciatura, onde tem, por exemplo, as cadeiras de contabilidade e informação financeira, contabilidade de gestão, finanças e gestão financeira, imposto, auditoria, governança, leis, regulamentos, tecnologia da informação, sucessivamente, aquelas cadeiras todas que nós temos durante a nossa licenciatura. Mas depois, a IES3, que são normas educativas emitidas pelo IFAC, emana que tem que haver habilidades profissionais. E aqui começa a entrar a necessidade de todo aquele candidato, tanto em Angola ou noutros horizontes, que queira ser profissional de contabilidade, tem essas habilidades profissionais, que são habilidades intelectuais, habilidades pessoais, habilidades interpessoais de comunicação e habilidade de organização. Mas, além disso, temos também a ES4, que estabelece os princípios éticos. Eu digo aqui que é bastante essencial e nós estamos a pensar nisso, incorporarmos no nosso estágio o princípio ético, devido a algumas situações que nós temos notado na evolução dos nossos contabilistas. Talvez haja necessidade nos próximos estágios nós aqui enquadrarmos também alguma disciplina que vai a ver com a ética profissional. Depois tem a ver aqui o compromisso com o interesse público, porque a profissão de contabilista é uma profissão, como o Joel disse, somos como se fosse um médico, o interesse público é essencial. Aquela informação que nós passamos sobre diversas empresas tem que cumprir com os pressupostos da continuidade e fiabilidade. Então, há necessidade de termos esse compromisso público, porque não basta ser membro da ordem, aqui já avisar futuros candidatos, a própria ordem pode lhe tirar a carteira se não cumprir com esse compromisso de interesse público. Depois o julgamento profissional e o septismo profissional. Por isso, a profissão aqui exige aqui alguns requisitos, que são requisitos essenciais. Não quer dizer que se não for membro da ordem não pode exercer a profissão de contabilista. Pode exercê-lo, mas de uma forma geral não pode aqui poder assinar algumas... Não assina contas, não é responsável. É como um cirurgião. Até pode participar da cirurgia, mas não pode ser o responsável, não pode ser o chefe e não pode ser a pessoa que certifica que aquilo foi feito ou está a ser feito corretamente. Exatamente. Por isso é que há esses pressupostos todos. É preciso saber que nos outros horizontes o nível de exigência é muito mais alto, até que nós aqui, porque nós estamos no premiar, somos pioneiros e estamos a tentar avançar nesse projeto e tentar avançar introduzindo aqui mais alguns itens para poder obrigar os nossos estagiários a saírem do estágio com o outro rigor a nível profissional.
Muito bem, muito obrigado, professor Santos. Já ficamos aqui com a perspectiva de um formador, de um contabilista que acompanhou todo esse processo e que pode ser considerado o mestre de muitos destes jovens porque está ali a acompanhá-los, ou pelo menos alguns deles. Vamos agora ouvir quem já realizou o exame e, naturalmente, ouvir a experiência de cada um dos nossos membros. Vamos começar por ouvir a experiência da Naduré Martins, a partir da Willa. Naduré, qual foi a edição do exame que realizou para ser admitida a membro da OCPCA? Em que ano se realizou? E pode, por favor, partilhar um pouco a sua experiência neste ano? Foi difícil? Foi complicado? Ou, naturalmente, foi uma coisa mais simples do que imaginava? Eu participei da edição do exame que decorreu em 2022. Foi uma experiência boa, apesar de um pouco complicada, difícil, porque nós temos sempre algumas dificuldades. Os desafios que eu enfrentei, o primeiro desafio com certeza foi a preparação, que eu acho que foi o maior desafio, porque quando nós ficamos a saber dos módulos que vão ser realizados os exames, nós ficamos um pouco assustados. Ficamos com a percepção de que não foi abordado esses mesmos módulos durante o decorrer do estágio, e é compreensível a característica do estágio, que é simplesmente fazer o estágio daquilo que já foi dado anteriormente na faculdade. Então, com certeza, essa preparação foi um dos maiores desafios e, ao decorrer do exame, foi a interpretação das questões. Naduré, desculpe, fez mesmo aí na Willa, no Lumano? Sim, fiz mesmo os exames aqui na Universidade de Mandume, na Faculdade de Economia. Foram realizados aqui presencialmente os exames. Muito bem. E como é que foi este processo de preparação? É feito ali? Quantas pessoas mais ou menos frequentaram? E, claro, olhando para os módulos, qual deles considerou mais complicado, mais desafiante? Joel, a preparação foi feita online. A princípio o estágio também foi feito online, apenas o exame que foi presencial. Em relação a essa preparação, eu participei de alguns preparatórios, principalmente no módulo de fiscalidade, que foi o módulo que para mim foi mais complicado. Teve questões um pouco difíceis de serem interpretadas, mas graças a Deus correu tudo bem. Busquei também ter conhecimentos passados, conversar com pessoas que já tenham feito o exame. Isso foi muito importante. Foi importante ouvir a experiência dos outros. Alguns passam alguns conselhos em como nós podemos nos preparar, passam alguns materiais. Então, essa foi basicamente aquela preparação que eu fiz. Muito bem, muito obrigado, Naduré. Vamos então agora ouvir a experiência dos senhores. Vamos começar pelo IGE, onde está o nosso amigo Cristóvão Lourenço, membro do CPCA. Cristóvão, qual foi a edição do exame que realizou para ser admitido a membro ao CPCA? Em que ano foi, efetivamente? E a mesma pergunta para si, quantos módulos teve que enfrentar? Quais foram os principais desafios para realizar o exame? Muito obrigado mais uma vez. Na verdade, eu participei do exame do ano 2022, o último exame, por sinal, até o momento. Foi uma fase muito sacrificante a nível daquilo que era a visão do que tinha em relação à questão do exame. Conforme me referiu a colega da primeira abordagem, nós, na verdade, dentro do próprio processo de estágio, tivemos uma visão completamente diferente daquilo que viríamos a encontrar, daquilo que é o exame. Foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa em grande medida, mas, como tal, a gente já vinha da academia e grande parte do estágio que a gente fez na OCPCA era também ligado, e é sempre ligado em grande medida com umas cadeiras que a gente já foi frequentando a nível daquilo que é o processo do ensino superior. Então foi simplesmente arregaçar as mangas, posicionar-se à realidade do que iríamos encontrar, para assim podermos fazer o máximo esforço possível para que tivéssemos um resultado desejado. Dali que foi preciso estudar bastante, aprimorar muito e, acima de tudo, buscar informações de quem, na verdade, já tinha passado nos outros exames, verificar as matérias que, tecnicamente, eram abordadas nas várias disciplinas, que, no caso, eram a contabilidade analítica, era a contabilidade financeira, fiscalidade, controle interno, ética e deontologia, direito das sociedades, se não me esquece, foram essas cadeiras todas que tínhamos no exame. E que, graças a um empenho minha parte e também dos outros que puderam
ajudar, isso fruto também dos preparatórios que fomos fazendo, tivemos o êxito fruto daquilo mesmo que foi o empenho que a gente aplicou. Mas, por sinal, foi sempre um percurso difícil, como sempre, mas tivemos um final risonho, graças a Deus. Quais foram os módulos que considerou mais complicado? Foi o módulo de fiscalidade, como o da Nadioré, ou foi outro em específico? Efetivamente, o módulo que eu achei assim um tanto quanto mais difícil, visto que já fazia um tempão que não abordava a respeito e tinha que voltar, era sempre a contabilidade analítica. Era a disciplina de contabilidade analítica. Já fazia um tempão que eu não voltava a ver e não praticava diariamente. Então aquilo requisitou de mim um maior esforço com relação à minha presença no exame e sair bem nessa disciplina. Sim, podemos dizer que foi a contabilidade analítica. O resto estava tudo ok. Muito bem, muito obrigado, Cristóvão Lourenço, membro do CPCA, que nos fala a partir do IS. Caro ouvinte, se agora sintonizou, está a acompanhar o Contas na Hora, programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje estamos a falar do exame de admissão à Ordem. Já vai em mais uma edição que vai ser realizada nos próximos 2-3 meses, mais ou menos. Mais dia, menos dia, o exame vai ser efetivamente anunciado a data efetiva, mas para já os candidatos já estão a fazer as defesas, já entregaram os trabalhos foram devolvidos e naturalmente estão todos a preparar-se para o exame, depois de, no ano passado, não ter sido realizado. Agora, naturalmente que é momento de ouvir quem já chegou, viu e venceu, fez o exame, teve sucesso e por isso pode legitimamente falar. A Cristina Silvestre, a nossa bastonária, diz que são os filhos legítimos, porque os outros entraram apenas por inscrição e estes fazem já o exame. E quem são os outros? São aqueles que entraram no tempo que a profissão ainda era organizada pelo Ministério das Finanças. Agora, via o CPCA, dentro daquilo que são as regras internacionalmente aceitas para se tornar um contabilista de uma ordem que é reconhecida internacionalmente e poder trabalhar em qualquer jurisdição, é importante passar por esse processo, obriga o IFAC, que é a Federação Internacional das Ordens de Contabilidade e Auditoria. Vamos agora avançar para outro membro. A partir do Mochico está o Melânio Flávio. Melânio, qual foi a sua experiência? Conte-nos, por favor, a sua experiência neste exame. Qual foi o exame que realizou? Em que ano foi? E, naturalmente, quais foram os principais desafios, não é? Muito obrigado, Joel. Dizer que eu faço parte da primeira edição da Região Sul, onde fiz o meu estágio em ambiente controlado. No final de 2018, estendeu-se para o exercício de 2019. O primeiro exame deste grupo havia perdido, porque infelizmente o trabalho não foi aprovado a tempo, dadas algumas circunstâncias também da época da Covid, e fiquei confinado em Luanda, infelizmente, mas também felizmente porque acabei por aprendendo alguma coisa diante de um determinado curso que fiz mesmo aí a partir da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, bebendo um pouco do Dr. Adilson Cerqueira e do Dr. Venla Antônio. Então, somente consegui realizar o exame no período de 2021, sendo que os resultados foram publicados no início do período 2022. Dizer que um dos principais desafios para mim, devo aqui ser realista, foi vencer a insegurança da pouca experiência que eu tinha na altura, na área contábil e na área fiscal. E não menos importante, um outro desafio foi realmente definir metas. Por exemplo, uma das metas que havia definido foi tirar por dia 2 horas para estudar determinada matéria relacionada a um dos módulos dos exames da UCPCA. Praticamente foram estes os desafios que eu passei nesse período, praticamente, Dr. Joel. Muito obrigado, colegas. Caros ouvintes, estão a acompanhar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, emitido semanalmente à quarta-feira para Luanda e arredores e para todo o país e o mundo, através das antenas da LAC, Luanda Antena Comercial, e também fica no nosso canal de YouTube. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora.
Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aura. E depois do intervalo regressamos para mais uma edição do Contas na Hora, a quarta da nova temporada, onde trazemos o exame de admissão à Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, que vai ser realizada mais uma edição no final do ano, entre novembro e dezembro, e é chegado o momento, de 2 a 3 meses antes, trazer quem chegou, viu e venceu, ou seja, fez o exame com sucesso e é aquilo que a doutora Cristina Silveira chama os filhos legítimos, que entraram pela porta grande, entraram pela ordem, pelo exame. E que, orgulhosamente, temos o prazer de os entrevistar. Hoje estão aqui 9 contabilistas, 8 dos quais frequentaram o exame e vêm contar-nos a sua experiência. Também está o professor António Santos, que é coordenador do Estágio em Ambiente Controlado e formador que acompanha, também tutor de vários que fizeram este exame. Vamos continuar a ouvir. Temos membros do Luís, da Willa, Zaire, Mochico, Luanda, Benguela, Cunene e Cabinda. E é para Cabinda que vamos ouvir a experiência de Francisco Chimbavo. Francisco, muito bom dia. Qual foi a edição do exame que realizou para ser admitido membro da OCPCA? Em que ano foi? E, claro, quais foram os desafios que encontrou para efetivamente conseguir entrar pela porta grande como membro da Ordem, como a professora Cristina, com muito orgulho, costuma dizer? Bom dia, João Costa. Muito obrigado pela oportunidade. Minha experiência foi, tem dito às vezes, que só venci por causa da vontade. Eu já tinha terminado a licenciatura para aí 2005 ou 2007 e depois de muito tempo virado para outras atividades, entendi, e depois tentar legalizar a minha atividade como contabilista. E eu confesso que a primeira edição, o primeiro exame eu não consegui passar. Fiquei em 2 cadeiras, mas a minha vontade estava acima de tudo e voltei a tentar e consegui no último exame, que foi 2022, se não estou em erro, e nesse momento estou credenciado a 100% em todos os sentidos. Então, com isso eu queria dizer, em termos de desafio, foi trabalhar numa empresa que te exige muito e ter um tempo extra para poder atender às aulas em ambiente controlado e o grupo de estudo. E só para dizer que no meu serviço, não é legal, mas foi o palco de estudo em grupos. Eu tive que puxar quase os colegas todos, carregar os colegas todos para o meu serviço aos finais de semana para poder me exercitar, ensaiar e fazer todo tipo de tentativa de teste, tentar resolver todos os testes que já tinham sido realizados nos exames anteriores e criar uma plataforma, nos preparar para poder enfrentar o teste em 2022. Então, ter interação, em caso de dúvida, perguntar aos professores, aqueles que já passaram por essa experiência, para poder nos munir. Então, foi assim que eu pude me munir de ferramentas e enfrentei o exame em 2022 com sucesso. Eu não sei se é permitido, gostaria de dar uma sugestão também. Por favor. Sim. Joel, acho que, para mim, podia-se criar um modelo como curso de medicina. O estudante vai para aí, depois no fim do ano tem 1 ano ou 2 anos de estágio. Podia-se criar, depois analisar qual seria o modelo. No penúltimo ano, ele teria o estágio em ambiente controlado, onde os professores vão dando sua experiência, os convidados externos e internos da ordem. Depois, no último ano, esse estudante seria encaminhado com base nos protocolos que podiam ser criados com empresas públicas ou privadas. Ele iria no ambiente real e é avaliado, depois tem que criar um grupo competente para fazer o acompanhamento. Depois esse estudante, lá no ambiente real, é avaliado e também tem uma oportunidade, quer dizer, o estudante vai lá nessa empresa fazer estágio. Ele começa a criar uma ambição, no bom sentido, querer ficar muitas vezes naquela empresa, vai se dedicar mais, ainda pode ser recrutado. Estaríamos também a combater o desemprego, estaria também a dar promessas reais ao estudante, ou se tu realmente dedicar-se como tal, podes trabalhar naquela empresa onde você está a estagiar. Então eu queria dar essa sugestão, espero que seja bem dada e seja acolhida.
Estamos a ouvir a experiência de vários membros do CPCA. Vamos passar para o Zaire, onde está João Francisco. João Francisco, em que ano fez o exame e, naturalmente, quais foram os desafios? Obrigado, Joel Costa. Muito obrigado pela palavra. Realmente, atendendo o que temos visto nos resultados, quando a pauta sai, é uma lástima. Mas não é culpa da ordem, praticamente. É um desafio na qual nós temos que estar mergulhados, porque digo isso por experiência. Antigamente, assim que eu comecei o EAC, em 2021, achava que era um exagero. Tantas horas, são por aí 10 meses, trabalhos em grupo, tudo. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho uma opinião diferente sobre o EAC, tenho uma opinião diferente sobre o relatório final e até o preparatório. É certo que nós temos que nos preparar, porque o desafio é enorme. E quando não nos preparamos devidamente, aí acontece o que temos visto, tudo vermelho numa pauta, e depois questionam, será que não estudam? O que aconteceu de concreto? Eu tive várias dificuldades. A princípio, no ensino médio não fiz contabilidade, fiz informática aplicada à gestão. Na faculdade também fiz gestão de empresa, nesse caso sou um gestor de profissão. E mergulhar na contabilidade com base ali às limitações do plano curricular é mesmo difícil, pois com base no EAC eu tive que aprender mesmo e buscar mais matéria sobre a contabilidade financeira, a fiscalidade e um pouco de contabilidade de gestão. Mas, sobretudo, a minha dificuldade ficava mesmo na contabilidade de gestão. A contabilidade de gestão, até hoje, é o nosso calcanhar de Aquiles, como se diz. Não é fácil passar pela contabilidade de gestão, principalmente nos cálculos dos custos, requer muita preparação. Mas eu venci porque me aliei aos fortes. Trabalhei em equipe, graças a Deus, tive uma boa equipe a partir do EAC. O meu grupo foi um grupo excelente, me puxaram mesmo bastante e eu digo aos meus colegas, dou-lhes meus parabéns porque eles tiveram mais força em relação a mim, mas infelizmente eu sou o único que consegui a carteira, mas eu fico feliz por ter lhes representado, porque o grupo foi um grupo muito preparado mesmo e na qual conseguimos nos puxar um ao outro. Quando fizemos o trabalho final, como nós estamos distantes, muitos ficamos distantes de Luanda. Eu estava no Zaire, outro colega no Uís e 2 colegas aqui em Luanda. Praticamente tivemos um pivô aqui em Luanda, que é o colega Edgari. O colega Edgari fez de tudo na questão dos lançamentos no primavera. Nós só vínhamos, analisávamos os lançamentos. Eu digo que se não tivermos alinhado em uma equipa muito forte, ou então se nós não nos puxarmos um ao outro, não é possível conseguirmos chegar num fim feliz. E quanto ao preparatório, um esforço bastante para podermos chegar até ao sucesso. Então, dou uma nota aos colegas que não trabalhem sozinhos, juntem-se uns aos outros, trabalhem em equipe, só assim vamos conseguir vencer. Muito bem. Muito obrigado. Vamos, Osvaldo Kassanga, a sua experiência, por favor. Eu realizei o exame na última edição, dezembro de 2022, se a memória não me falha. Foi nesse período em que realizei o exame. Não foi uma fase fácil, foi uma fase muitíssimo desafiadora. O exame na qual realizei foram 7 módulos. Tive o privilégio de passar a primeira nos 7 módulos. Importa aqui dizer que a cada módulo é focado em uma área fundamental para a prática profissional. E aí onde começam a aparecer os desafios. Um dos principais desafios do exame inclui a necessidade de uma compreensão profunda e detalhada dos conteúdos abordados. Reconheço que, principalmente em módulos práticos como contabilidade analítica, contabilidade financeira, fiscalidade, gestão financeira, foram módulos que exigiram mais de mim. E importa aqui dizer que nunca estudei de forma tão agressiva tanto o Plano Geral de Contabilidade, bem como as normas internacionais de contabilidade, assim como estudei na época da realização dos exames.
E o desafio não ficou só por aí. A amplitude dos temas que são abordados nos módulos requer uma preparação adequada e, o mais importante, uma gestão eficiente do tempo durante a própria realização do exame. A minha grande preocupação durante a realização não estava só na questão de conseguir resolver ou não os exercícios. Era a gestão do tempo. Eu via que parece que o tempo era curto. Os exames normalmente variavam de 1 hora a 2, né? Dependendo de cada módulo. E como os exames eram tão complexos, isso pedia para mim um pouquinho de mais tempo para poder pensar, organizar as ideias e executar. Só que o tempo ia passando e aquilo me deixava ansioso e demasiado preocupado. Então foi esse o grande desafio que enfrentei durante a realização do exame, mas tudo correu bem e consegui resolver todas elas e passar à direita. Muito bem, obrigado Osvaldo. Vamos agora, Margarido na Mutila. O Margarido está a partir de Cunene. Margarido, qual foi a edição do exame que realizou? Em que ano foi? E, naturalmente, quais foram os principais desafios? Bom dia, Joel. Participei na 5ª edição do Exame Nacional, que foi realizado em dezembro de 2022. Como disse o colega Osvaldo Kassanga, não é uma tarefa fácil. São ao todo 7 módulos e esses 7 módulos precisam de certa dedicação, horas afincadas de estudo e bastante investigação. Dizer que os módulos que não são difíceis ou não foram difíceis para mim, mas desafiantes, são os módulos de gestão financeira e ética. Gestão financeira por quê? Porque, em primeiro lugar, quando da minha licenciatura, não tive contato com essas questões de gestão financeira e, em certa medida, foi bastante desafiante. Tive de me aplicar para realizar com sucesso este módulo. E ética, porque também não foram ministradas sessões relacionadas com ética. Então, também foi um módulo, em certa medida, desafiante. Muito bem, muito obrigado, Margarido e na Mutila, membro do CPCA, que nos fala a partir da província do Cunene. Vamos agora retomar a Nadiuré Martins, na Willa, para saber exatamente, Nadiuré, quais são os conselhos e as recomendações que deixam aos colegas que vão frequentar o exame agora, né? Quais são as coisas que consideram para si, que acha, que recomenda para que os colegas tenham uma preparação ao mais alto nível e estejam preparados para vencer neste exame? Primeiro, é necessário ter um objetivo. Quando nós temos um objetivo traçado, nós nos esforçamos para alcançar esse objetivo. Então, se nós tivermos o foco daquilo que nós queremos, nós buscamos mecanismos para conseguir alcançar aquilo. Então, o conselho que eu deixo é que os colegas preparem-se. Apesar de que alguns módulos são mais complexos que os outros, o ideal é não deixar um ou outro de lado. Preparem-se de maneira igual para todos, porque podemos ser surpreendidos. E informem-se com colegas passados, colegas que já tenham passado dos exames, buscam materiais, façam preparatórios, de modo que estejam ao alcance para fazer os exames e um bom desempenho. Muito obrigado, Nadiuré. Vamos ouvir também aqui a experiência do Cristóvão Lourenço, membro do CPCA, a partir do IS. Quais são as recomendações, Cristóvão? Para os colegas que vão participar do próximo exame que se avizinha, o meu conselho seja-se no seguinte, que tenhamos bastante calma, que não fiquemos precipitados naquilo que são as várias informações que a gente vai recepcionar antes do mesmo exame, que nos foquemos no que é essencial, tudo vale a pena, dentre todas as cadeiras que teremos à nossa frente para executar, para aprovar nelas ou para fazer o teste, temos que estar bastante concentrados e mais do que isso é a preparação antecipada. É preciso que existam planos de estudo, nem que for fazendo várias formações sobre a mesma matéria, buscar sempre por quem já passou por isso, para que não cheguemos no dia do exame de uma forma como mero desconhecedores da matéria. Então, o meu conselho para todos os colegas que vão participar neste exame, que se avizinha, que tenham bastante calma, que estudem muito, antecipadamente, para que depois não fique uma confusão em querer estudar tudo em um único momento e aí fica já uma confusão total e isso não nos ajuda. Então, para os colegas, reitero,
estudar antecipadamente, estar calmos e focar-se naquilo que é essencial, que é, na verdade, aprovar todos os exames. Muito obrigado, Cristóvão. Vamos ouvir o João Francisco a partir do Zaire. João, quais são as recomendações? A princípio, devem mesmo os colegas criarem um plano de estudo e focarem no que é mais essencial. Vão trabalhando com base às provas anteriores, que isso vai ajudar a não olharem para todo o fascículo ou todo o livro, mas sim para temas mais abordados durante os anos passados. Muito bem, muito obrigado, João Francisco. Vamos ouvir o Melânio Flávio a partir do Mochico. Melânio, quais são as suas recomendações para os colegas que vão agora, naturalmente, enfrentar o exame? O que é que recomenda que eles façam para ser bem-sucedidos? Bem, os colegas que vão participar do exame, a estes recomendo segurança e para fazer valer aquilo que é o nosso lema, juntos somos mais fortes, é necessário que haja união, devem juntar-se com os mais fortes para realmente ultrapassar este desafio e particularmente recomendo também aos colegas quanto aos módulos, aqui definir taxativamente o módulo de contabilidade, o módulo de contabilidade financeira, o módulo de contabilidade de gestão e o módulo de direito fiscal. Importa salientar que quanto ao primeiro módulo, o módulo de contabilidade, uma vez que este rege-se por normas contábeis, regras contábeis, preceitos contábeis, é necessário que os futuros colegas realmente se apeguem mais às normas locais, e nesse caso tem que dominar totalmente o plano geral de contabilidade e também procurem as outras experiências, título de exemplo Portugal, outros exames, fazer aqui uma análise comparativa e praticamente ter o domínio das normas internacionais. Quanto à contabilidade de gestão, a contabilidade de gestão, uma vez que rege-se aos métodos algébricos, é necessário que os colegas tenham mesmo domínio cerrado destes métodos algébricos, matemáticos, para que possam assim ter aquele domínio no cálculo dos custos. E quanto ao direito fiscal, é bem sabido que a interpretação das leis não deve ser ao pé da letra, então é necessário união, bastante união, para realmente terem uma hermenêutica mais avançada. Então, praticamente, esta é a recomendação que fica para os caríssimos colegas. Muito bem, muitíssimo obrigado. Vamos agora para o Osvaldo Kassanga, a partir de Luanda. Osvaldo, quais são os conselhos que deixa? Eu basicamente 3 conselhos aos novos, aqueles que vão efetivamente realizar o exame neste período. Aos formandos que vão se preparar para este exame, que não é um exame do outro mundo, é um exame como outros exames. Meu primeiro conselho é: abordem a preparação com uma mentalidade de crescimento contínuo e um compromisso inabalável com a excelência. Esse é o meu primeiro conselho. Segundo, não decorem. Aprofundem-se nos conceitos, especialmente nos módulos mais complexos como contabilidade analítica, fiscalidade e gestão financeira. Não façam isso apenas para passar no exame, mas para o conhecimento ser permanente, porque esse conhecimento será vital ao longo de toda a sua carreira profissional. Meu terceiro conselho: pratiquem intensamente, mas intensamente mesmo, claro, de forma equilibrada. E ao praticarem, simulem condições reais do exame. Isso é para quê? Para poder aprimorar a sua capacidade de análise sob pressão e gestão de tempo. Podes até ter o domínio, mas será que consegues realizar o exame naquela pressão, naquele tempo que é dado? Então é bom, ao se preparar, tente criar situações semelhantes ao que vai encontrar no exame. A jornada para se tornar membro da ordem é uma prova não apenas de conhecimento técnico, mas também é uma prova que mostra a nós uma característica muito boa, que é a perseverança. Vamos lembrar todos de que cada desafio superado é uma oportunidade para demonstrar o nosso compromisso com a excelência e também a nossa dedicação à integridade profissional. A todos aqueles que vão realizar esse exame, desejo bom exame. E naturalmente nós que passamos a primeira e fruto das nossas experiências estaremos aqui para poder dar os auxílios ou então as ajudas necessárias. Muito obrigado mesmo pelo convite. Para mim acho que é tudo que tenho a dizer. Muito bem.
Muito obrigado, Osvaldo. Vamos então ouvir o Francisco Chimbal. Francisco, qual é o conselho? Obrigado, Joel. O meu conselho é que nessa fase, a primeira fase para enfrentar esse exame, tem que se fazer preparação em grupo. Rever, sobretudo, aqueles testes já passados, sobretudo nos módulos de contabilidade financeira e contabilidade de gestão, e tem sempre a chave dos exames anteriores. Procurar comparar. Primeiro fazer sem olhar para a chave. Depois comparar com aquilo que tiver na chave e discutir entre colegas. Porque na primeira fase, para mim, não importa muito estar em grupo. Depois de definir o que é mais difícil, encontrar soluções. Na última semana, sobretudo, é para estar isolado, fazer reflexão, fazer seu plano diário e, em função das disciplinas ou dos módulos, vai estudando para poder fazer uma consolidação no final. E a outra questão, durante o exame, procurar responder, olhar para a prova toda e ler e ver quais são as questões que sabe sim de antemão, que tem a responder. Isto é em função da gestão do tempo. Porque muita gente deixa as questões mais fáceis que eles têm um domínio para o fim e acaba errando, porque olha para o tempo e a pressão também é maior. Então primeiro responder todas as questões fáceis, depois ficar naqueles mais difíceis e refletir rapidamente para conseguir fazer dentro do tempo esperado. Então, a todos que vão enfrentar esse exame, desejo muito boa sorte e nós estamos aqui para dar suporte naquilo que for possível. Muito bem, Francisco. Vamos então para o Margarida Mutila. Está a chegar o período do exame, entre novembro e dezembro. Espera-se que, provavelmente em dezembro, vamos aguardar pelo anúncio oficial, mas tudo indica que seja já em dezembro que se realiza a próxima edição do exame, a 6ª edição. Poderia, por favor, deixar aqui as suas recomendações e conselhos para quem vai fazer esse exame, de modo a que possa ser bem sucedido? Que conselhos deixa aos colegas? Como disse inicialmente, são todos 7 módulos e esses 7 módulos requerem bastante estudo. Então, que estudem, participem do EAC, será uma grande ajuda em certa medida, mas que também não tenham em conta que participar do EAC seja uma condição suficiente para aprovação. Para aprovação é necessariamente estudar. Então estudem, pratiquem, que será bastante útil para a aprovação nos 7 módulos. Muito bem, caros colegas, assim chegamos ao fim de mais uma edição de Contas na Hora, mas não vamos terminar sem ouvir o professor Santos. Professor Santos, a recomendação que deixa aos pupilos e durante todo esse processo para que de facto sejam bem-sucedidos, principalmente nos módulos de contabilidade analítica, fiscalidade e contabilidade de gestão, que muitos, e aqui foi também testemunhado, que encontra-se algum desafio. Quais são os conselhos, professor Santos? Primeiro, ouvi aqui a manifestação de todos, fazer lembrar não só o conselho para quem vai para o exame, o conselho também para quem acabou agora a licenciatura e pretende frequentar o estágio para fazer uma opção entre o ambiente real e o ambiente controlado. É bom aqui relembrar que o estágio em ambiente real são 2 anos, o controlado são aqui 10 meses, dividido em 256 horas, mas esse conselho para quem terminou agora a licenciatura, quem tem já a licenciatura em que o estágio está enquadrado na licenciatura, que existe um protocolo da ordem com estas faculdades, o estágio está enquadrado, está pronto, a única sequência aqui é se inscrever-se mesmo para o exame. Quem não tiver essa condição, o estágio não estar enquadrado na licenciatura, convém não demorar muito tempo, porque há várias componentes aqui com os nossos ex-membros que passaram por essa situação do exame, há várias componentes naquilo que é o programa curricular dado nas faculdades, que muitas vezes não é o suficiente para ultrapassar as dificuldades do exame. Os planos curriculares das faculdades são muitas vezes diversificados e não consegue o nosso estagiário ou o nosso candidato a membro conseguir ter sucesso no exame. Muitas pessoas aqui se lembram, nós no estágio, que não é uma formação, o estágio não é uma formação, simplesmente é adquirir aqui experiências práticas. Nós muitas vezes utilizamos aqui alguns trabalhos que nós chamamos de trabalhos práticos, operação especial, já nesse sentido de acomatar algumas lacunas naquilo que é os programas colocados das faculdades. E quem fez o estágio recentemente vai notar que também introduzimos aqui a contabilidade de gestão, introduzimos porque em operações especiais, por essa dificuldade que os nossos candidatos ao CPCA têm nessa
disciplina na altura de realizar o exame. Agora, o que aconselho aqui é a máxima concentração, especialmente no estudo daquelas cadeiras que não foram ministradas durante o estágio, mas que requer que vão buscar aqueles conhecimentos adquiridos durante a vossa licenciatura, fazerem um preparatório, onde acharem que têm maior dificuldade, devem aproveitar e fazer o preparatório, porque o preparatório permite aqui fazer o refrescamento de tudo que aprendeu durante a licenciatura ou o estágio. E depois daí que tenham sucesso no exame, estudem em grupo, resolvem testes e tentam ter o máximo do seu preparatório com base em disciplinas que acham que têm maior dificuldade de ultrapassar essas disciplinas quando for a realização dos testes. É isso que eu aconselho. Não é difícil, porque costuma dizer, para quem estuda não é difícil, para quem não estudar torna-se mais difícil. Por isso, desejo boa sorte, possivelmente a todos os estagiários que estão nesse momento a realizar a defesa. Aconselho já, se for possível, inscreverem-se quando as inscrições estiverem abertas para o exame, para não deixarem muito tempo e depois também para não entrar na monotonia e na fase de esquecimento, porque sabem que há alguns que já terminaram a licenciatura há muitos anos e entram naquela fase de desconhecimento de alguns conteúdos aprendidos durante a licenciatura ou mesmo estágio. Aconselho então que devem aproveitar agora, para quem terminou agora o estágio, convém já aproveitar e inscrever-se para o exame e para tentar então ultrapassar esse último obstáculo que lhe permite depois ser membro da OCPCA. Muitíssimo obrigado, professor Santos. Foi um prazer ouvi-los a todos. Hoje o tema foi o exame de admissão à ordem, experiências de quem já fez o exame e de quem acompanha e prepara as pessoas para o exame. Tivemos connosco o professor António Santos, também conhecido noutras lides como Angel dos Santos, a quem vamos agradecer. Professor Santos, foi um prazer tê-lo connosco e esperamos tê-lo de volta em próximas ocasiões. Muito obrigado. Obrigado e obrigado a todos. Também connosco estiveram contabilistas, maior parte das províncias. Esteve connosco o Francisco Jimbavo, a partir de Cabinda. Francisco, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo connosco. Esperamos voltar a tê-lo aqui no Contas na Hora nas próximas ocasiões. Muito obrigado. Estamos juntos. Também connosco esteve Margarido Inamutila, a partir do CUNEN. Margarido, muito obrigado. Esperamos contar consigo no Contas na Hora nas próximas edições. Muito obrigado, Joel. O prazer é todo nosso e estamos juntos. Também connosco esteve o Osvaldo Kassanga, a partir de Luanda. Osvaldo, muito obrigado. Esperamos poder contar consigo em próximas ocasiões. Obrigado, Joel. Desejo assim continuação de um bom dia e a todos os ouvintes também. Obrigado. Também connosco está Melânio Flávio, a partir do Mochico. Melânio, muito obrigado por participar desta edição do Contas na Hora. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Obrigado, Joel. Muito obrigado, muito obrigado. Forte abraço, Melânio. Também connosco a partir dos aires está João Francisco. João, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui e esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado. Joel, muito obrigado, caros ouvintes, obrigado, colegas, e deixo uma nota aqui pela ordem. Estou sempre disponível. Muito obrigado. Também Cristóvão Lourenço, a partir do IS, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Estamos à disposição. Também connosco Nadiuré Martins, a partir da Willa. Nadiuré, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões, Nadiuré. Claro, obrigada. A todos, muito obrigado. Ouvimos hoje 9 vozes da Ordem, um formador responsável pelo estágio, o professor António Santos, a quem agradecemos, e 8 contabilistas de 8 províncias: Luís, Willa, Zaire, Mochico, Luanda, Benguela, Cunene e Cabinda. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Joel Costa e António Santos despedem-se com a promessa de regressarem, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá, forte abraço. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.